Fala pessoal, vamos lá dar continuidade à nossa segunda aula. Na aula anterior nós falamos sobre topografia dos membros inferiores. Na segunda aula nós falaremos hoje, o assunto abordado é posicionamento radiográfico da região dos membros inferiores. O objetivo é descrever as principais incidências radiológicas, ali a rotina mais básica, e identificar as técnicas utilizadas nessas regiões. Posicionamento radiográfico de membros inferiores se dá propriamente pelo duas incidências básicas, que nós chamamos de rotina: incidência em AP e perfil do fêmur. Temos aí a incidência AP antero-posterior e a incidência látero-lateral do fêmur. Essa radiografia é executada com o objetivo de detectar fraturas ou demais lesões ósseas dentro da sua extensão. A conduta para esse exame, primeiramente, é o posicionamento da parte. O paciente tem que estar deitado na mesa, com a região totalmente alinhada e centralizada no receptor de imagem. Como é possível detectarmos aqui na imagem, a gente pode ver aqui o campo de colimação da região. Aqui eu tenho a linha central, na longitudinal, e a transversal centralizada na diáfise do osso, Esse posicionamento aqui nós chamamos de AP verdadeiro. O receptor utilizado para essa incidência é o 35/43. Na incidência lateral, o paciente também vai estar deitado ali na mesa num posicionamento no semidecúbito. Ele vai estar deitado numa posição mais ou menos numa lateral, com os joelhos flexionados, a região do membro totalmente alinhada sobre o receptor de imagem. Lembrando que nesse posicionamento o joelho do paciente ele tem que estar fletido num posicionamento de 45 graus, mais próximo ao receptor de imagem, também utilizado ali o 35/43. A distância utilizada nessa incidência é a distância de 1 metro. O joelho é uma rotina básica também de AP e perfil, incidências antero-posterior e a lateral, incidências que podem demonstrar fraturas ou demais lesões ósseas secundárias de doenças articulares ou doenças degenerativas. A conduta do exame também, ela segue a mesma rotina para o fêmur. O paciente vai estar em decúbito dorsal, a gente faz um pequeno giro ali, internamente, de 3 a 5 graus, para que a gente possa alinhar, a região intercondiliana, para que ela fique paralela ao plano do receptor de imagem. A distância utilizada aqui também da imagem, o foco é de 1 metro. O receptor para o joelho, geralmente utilizado o de 18 centímetros por 24. Se for fazer duas incidências, a gente usa o 24 por 30 também, fazendo a divisão. Hoje, com a tecnologia digital, usa-se a placa digital, a maior que tem, e sempre no sentido longitudinal do exame. A incidência lateral do joelho, ela segue a mesma rotina de posicionamento do fêmur na posição lateral. O que vai mudar é que o direcionamento do foco, como a gente pode ver aqui, ele está diretamente relacionado ao joelho. O paciente vai estar numa posição em decúbito lateral, deitado de lado, com a região afetada mais próxima ao receptor de imagem. O joelho também aqui, ele deve ser vestido ou flexionado no ângulo de 45 graus. O receptor utilizado, o 18/24, com a distância de 1 metro, e os feixes de radiação devem ser perpendicular, quer dizer, reto,
sem ângulo, sem mudança de direcionamentos. A perna a gente vai seguir as diretrizes de posicionamento, tanto para o fêmur quanto para o joelho, tá? Ela também tem sua rotina básica, que é a rotina de AP e perfil, tá? Essas são as rotinas básicas, as incidências básicas da perna. E o que a gente vai visualizar aí? A incidência, ela vai demonstrar corpos estranhos, fraturas, demais lesões ósseas sensíveis ao método de diagnóstico. Então aqui a gente tem o posicionamento da perna. O paciente também está em uma posição de decúbito dorsal, tá? Olha que a gente vê o posicionamento aqui. O chassi agora ele está numa diagonal. Para quê? Para que a região de interesse das articulações, tanto do joelho quanto a articulação do tornozelo, esteja diretamente encaixada no receptor de imagem, tá? Ela não pode cortar, fazer uma para depois fazer a outra. O ideal é que você faça estruturas longas, sempre pegando as duas articulações. O posicionamento do paciente, como nós falamos, decúbito dorsal. Alinhou o paciente, raio central é perpendicular, incidindo na diáfise da perna, colimação pelos 4 lados. A distância foco receptor de imagem é de 1 metro. A incidência lateral da perna, ela vai seguir o mesmo critério. O paciente vai estar ali numa posição de decúbito lateral, com a região de interesse mais próximo ao receptor de imagem. Então, como nós podemos ver aqui na conduta do exame, o paciente ele está em decúbito lateral com a região afetada mais próximo do receptor de imagem, tá? Então a gente pode observar aqui, o receptor de imagem para esse tipo de exame, para essa região, deve ser sempre utilizado o 35 por 43, que é o maior que tem, com uma distância foco receptor de imagem de 1 metro. A colimação é feita pelos 4 lados da incidência, tá? Sempre centralizado na diáfise da estrutura. O tornozelo, incidência antero-posterior, ela é uma incidência que possibilita a visibilização de lesões ou de doenças ósseas relacionadas às articulações do tornozelo. Ela segue a mesma conduta de posicionamento para a perna, AP e o perfil. A conduta do paciente no posicionamento em AP, ele vai estar em decúbito dorsal, tá? O paciente vai estar em decúbito dorsal, o raio vai entrar antero para sair póstero. A região de interesse, ela deve ser posicionada em contato direto com o receptor de imagem, utilizando também uma distância de 1 metro. A colimação realizada de forma que as margens cutâneas, aqui, olha como a gente pode observar aqui as margens cutâneas, a sombra do tecido, elas estejam, tá, dentro da região de interesse, tá? Para quê? Para que a gente não tenha perdas de estruturas. Na incidência lateral, a gente vai seguir o critério das outras incidências também, tá? Paciente em decúbito lateral, tá? Raio central utilizado ali para ver, tá, uma região mais um pouco mais inferior, que é a região do calcâneo, tá? A distância para essa incidência também é de 1 metro. Isso aqui é uma rotina básica, tá, gente? Do mesmo posicionamento que eu estou na posição lateral, eu posso radiografar tanto o tornozelo quanto eu posso radiografar o calcâneo aqui, ó. O raio central, olha como é que ele está mais direcionado para a região do calcâneo. Se eu fosse radiografar aqui o tornozelo,
seria mais interessante que esse ponto ele estivesse posicionado aqui sobre o maléolo medial, tá? Então ele ia incidir aqui. A condução para esse exame, o paciente ele deve estar numa posição ali de decúbito lateral com a região em contato com o receptor de imagem, tá? O receptor de imagem também ele é 24/30 numa posição transversal. Olha a posição transversal, tá? O chassi ele está deitado de maneira atravessada sobre a mesa. A incidência em AP do pé, uma incidência antero-posterior, tá? Ela tem por objetivo mostrar todas as estruturas ósseas que compõem o pé, incluindo ali as falanges, os metatarsos e os ossos do tarsus, os naviculares, o navicular, os cuneiformes, o medial, o intermedial, o lateral e o cuboide. Nesta incidência a gente avalia também fraturas, localização e extensão, da localização de corpos estranhos, a presença de opacidade possível, anormalidade nos espaços articulares e edemas de tecido mole também. Então, o posicionamento do pé, tá? Paciente, qual é a conduta para esse exame? O paciente vai estar deitado ou sentado sobre a mesa com o pé apoiado sobre o chassi, tá? Aqui a distância foco-filme ela é de 1 metro, tá? Aqui a gente vê a marcação do D indicando que é o pé direito que está sendo radiografado. Eu tenho a colimação pelos 4 lados, tanto ela na longitudinal quanto ela na transversal, tá? É importante atentar para a necessidade da colimação esteja dentro do padrão, sem perda de estruturas ou grande abertura desse campo. A incidência de rotina também, que é o pé em oblíqua, tá? Onde o paciente ele vai estar ali na posição de decúbito dorsal, deitado ou sentado, e você vai flexionar o joelho com a superfície plantar do pé sobre a mesa e girar, tá? Para o exame, para colocar numa posição em oblíqua. Essa posição da parte, tá? Ela deve estar alinhada e centralizada com o eixo longo do pé, e o raio central, tá? Ele deve ser ao eixo longo da porção do receptor de imagem, tá? Qualquer dúvida, para quem não sabe o que é receptor de imagem, a gente está se referindo aos chassis, aos cassetes e às placas digital. O pé ele deve ser rotacionado, tá? Rotacionado para dentro de forma medial, tá? Para colocar a superfície plantar no ângulo de 30 a 40 graus com o receptor de imagem. Então a gente tem aqui, ó, uma posição em oblíqua. Olha a obliquidade do pé, tá? Ela vai de 30 a 40 graus de angulação. É possível ter aparatos ou equipamentos que ajude a colocar essa obliquidade dentro do ângulo correto, tá? Quando se tem essas formas corretas para trabalhar, tá? Então o raio central ele continua perpendicular, tá? Incidindo na base do terceiro metatarso, tá? Na articulação ali tarso metatarsiana, tá? Aqui é uma rotina básica, tá? Que nós temos para trabalhar, tá? Então estou trazendo para vocês o básico ali das rotinas que acontecem dos membros inferiores, tá bom? Então desde já agradeço a todos, até a próxima aula.